Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana vai tratar de um assunto extremamente delicado, o feminicídio. Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas motivações mais usadas são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres. Recentemente foi divulgado pelo Ministério Público do Maranhão um relatório onde apresenta os números de feminicídio no estado. Em 2015 foram 25 casos. Já em 2016, 28 casos. 2017, 50 casos. Ciúme, 18 casos. Não aceitação da separação, 10 casos. Discussão, 10 casos. Violência sexual, 3 casos. Arma branca, 27. Arma de fogo, 10. E espancamento, 7. 2 casos de violência contra a mulher e tentativa de feminicídio tiveram destaque nos últimos dias e semanas. A prisão do ex-marido que tentou matar a esposa com 18 facadas no Maiobão, por conta do fim do relacionamento. E o da jovem que arremessou o bebê da ponte Bandeira Tribuzzi, que alega ter sido estuprada em clínica para tratamento mental. Para falar sobre o assunto, recebemos no Cidade Universitária Entrevista a professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, a professora doutora Artenira da Silva e Silva, pesquisadora especialista em temas relacionados à proteção dos direitos de grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e mulheres. Professora Artenira, é um prazer recebê-la aqui no Cidade Universitária Entrevista. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Quer dizer, não poderia estar com esses casos, né? Mas assim, enquanto pesquisadora, tudo bem, porque eu acho que a gente vem cumprindo um papel relevante em termos de produção de dados e de alternativas para minimizar esse caos todos que você acabou de apresentar, né? E de uma maneira geral, é sempre muito honrado para qualquer professor poder estar partilhando os dados das suas pesquisas, dos seus trabalhos. Professora, a gente pode considerar as causas que levam ao feminicídio como casos clínicos de insanidade mental ou existem outros fatores que podem ser acrescentados? Uma questão interessantíssima é que casos de comprometimento mental não é um fator etiológico de feminicídio. Então, para começo de conversa, é um mito achar que o sujeito que é um violentador doméstico, e o ápice de uma violência doméstica contra uma mulher é o feminicídio, ele tem algum tipo de psicopatologia. Não, ele não tem, né? Nacional e internacionalmente, os dados mostram que isto é o fator dificuldade mental ou sintoma mental ou uma psicopatologia é um fator que existe em mais ou menos 3% dos casos, tá? Então está lá embaixo. Idem em relação aos casos estarem associados ao uso de álcool e drogas. Não são a maioria dos casos que estão associados ao uso de álcool e drogas. Álcool e drogas podem ser fatores que podem favorecer a possibilidade de um feminicídio, mas não são fatores causa de um feminicídio ou de uma violência contra uma mulher ou de um outro tipo de violência doméstica contra uma criança, por exemplo. E a origem da palavra feminicídio, professor? A gente fala feminicídio para lá, para cá. Qual o seu significado? Olha, a gente precisou fazer a diferenciação entre feminicídio e homicídio, porque o homicídio é um assassinato comum. Não há necessariamente uma motivação específica para que alguém cometa um homicídio, ou esta motivação ela é plural. Ela é tão vasta e tão ampla, né, que ela não pode estar efetivamente definida em categorias. Mas o feminicídio ele tem uma motivação bastante específica. Você mata uma mulher pela condição dela de ser mulher, né? Ou porque ela está numa situação de inferioridade física em relação a você, ou pela condição de desprezo a ela enquanto uma mulher. Então, por exemplo, um assassinato seguido, um estupro seguido de assassinato é um exemplo claro de feminicídio, né? Não há nenhum ato mais que demonstre maior desprezo em relação à mulher do que o estupro.
Então, a gente vai observando que a caracterização da objetificação e da valoração da mulher enquanto uma pessoa de segunda linha, ou uma meia pessoa, ou uma pessoa que não é cidadã, com os mesmos direitos de um homem, né, definem esse processo não só do feminicídio, mas de toda essa corrente de violência doméstica, principalmente contra a mulher. Não é possível dissociar o feminicídio dos outros tipos de violência. Isso é um erro crasso, né? Eu não combato o ápice da pirâmide sem entender que é uma pirâmide que na base da violência eu tenho a violência psicológica e a violência moral contra a mulher. Sem combater veementemente a violência psicológica e moral, eu não tenho chance de impedir ou de dificultar ou de amenizar o número de feminicídios, porque essa pirâmide ela avança. Então, a primeira coisa que a gente observa a nível de pesquisa é que violência psicológica e moral é pouco punida ou quase nunca punida, né? Quase invisível, né? Ela é praticamente invisível dentro do sistema de justiça. Nós não temos o que nós chamamos de ações penais privadas, que são as ações penais que geram em torno, né, do pleito de condenação por violência psicológica e moral propriamente dita, que não seja um crime de ameaça. Então, o que acontece aqui? Não punindo a base da pirâmide e ignorando que mais de 64% dos pedidos de medida protetiva, né, que as mulheres fazem para as varas especializadas se referem à violência psicológica e moral. E que o Disque 180 já demonstra que a violência psicológica é a segunda violência mais denunciada depois da violência física, a gente está ignorando um aspecto importante dessa violência. Então, a violência psicológica ela precisa ser entendida no âmbito doméstico como de extrema gravidade, até porque ela não acontece eventualmente. Ela acontece diariamente e recorrentemente. O que o Estado brasileiro, o Estado do Maranhão, tem feito aí para diminuir ou coibir o feminicídio, né? Porque a gente sabe que tem que ter toda uma articulação, porque realmente os números, as pesquisas que saem a nível nacional e a nível de Maranhão também é muito alto. Quando a tua pergunta é o que o Estado vem fazendo, o Brasil vem fazendo de uma maneira geral, eu acho que a gente se preocupa como um todo, mas o Executivo vem fazendo pouco no que diz respeito a implementar políticas públicas efetivas para efetivamente combater esses números. Nós temos uma perspectiva muito positiva a nível de Maranhão em 2018 e acho que nós vamos exportar tecnologia social para o resto do Brasil, porque o governador assinou um decreto no dia 8 de março, que foi publicado no dia 19 de março de 2018, determinando a criação de 8 grupos de trabalhos interinstitucionais, envolvendo todas as instituições do sistema de justiça e toda a rede de proteção de mulheres violentadas no Maranhão, mulheres cis e mulheres trans. Tá? De maneira tal que, nesses grupos de trabalho, nós possamos debater, à luz dos dados acadêmicos produzidos pelas nossas duas universidades públicas, a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Estadual do Maranhão, né, proposituras de médio, curto e longo prazo, né, que possam efetivamente melhorar a prestação jurisdicional e o atendimento a essa mulher violentada. Esse é o Cidade Universitária Entrevista. Hoje falamos sobre feminicídio e estamos recebendo a professora doutora Artenira da Silva e Silva. Como é que as pessoas, como é que as mulheres que estão nos ouvindo neste momento, elas devem, quem deve procurar, como fazer, número, que tipo de atitude, né? Que tipo de atitude a mulher que está me ouvindo neste momento, ouvindo o Cidade Universitária aqui na capital e no interior do estado, o que a senhora pode dizer a elas? O papel da universidade é produzir dados. E, a partir desses dados, poder pensar alternativas embasadas cientificamente para que o sistema de justiça e para que a rede de enfrentamento possa ter uma atuação mais efetiva e, consequentemente, a gente possa atender melhor aos anseios dessas mulheres. 85% das mulheres em São Luís do Maranhão que possuem ações nas varas especializadas, né, da nossa cidade ou da nossa capital, estão insatisfeitas com a atuação do sistema de justiça. Não recomendariam que outra mulher violentada buscasse o sistema de justiça. Sentem-se predominantemente revitimizadas pelo sistema de justiça. E aí a gente tem inúmeras explicações para esse sentimento e para essa percepção, estudando mais de 500 peças processuais elaboradas nesses contextos. Quando você fala que na semana
no mês de março, né, foram realizadas 450 audiências, elas não são 450 audiências relativas ao feminicídio. Porque o feminicídio é um crime que vai para o tribunal do júri, ele não fica nas varas especializadas, tá? Então foram 450 audiências relativas a ações penais, outros tipos de crime. O que nós precisamos avaliar, então, quando a vara diz isso, né, quando a vara dá esse número, nós realizamos 450 audiências. A universidade precisa ir até a vara e avaliar duas coisas. Essas audiências se efetivaram de que forma? Porque você pode ter intimado uma parte, a outra não. Uma parte pode ter faltado e a outra não. Tá? Eu não sei se foram efetivamente realizadas, do ponto de vista acadêmico, as 450 audiências. Elas foram agendadas. Agora, se todas essas intimações foram recebidas, se todas as partes compareceram às audiências e se essas audiências foram realizadas, a gente precisa avaliar isso. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa avaliar, essas audiências se referiam a que tipo de ações penais. Tá? Eram audiências iniciais, eram audiências já de instrução, né? O que foi gerado a partir dessa audiência, tá? Então, o número em si diz muito pouca coisa para a gente em termos de pesquisa. A gente precisa avaliar, pormenorizar e detalhar este número para que a gente possa traduzir isso para a comunidade em relação a efetividade disso é esta, ou significou isto. E em relação às mulheres, elas realmente precisam atentar, e aí eu chamaria atenção para a sociedade em geral. Porque muitas vezes uma mulher que está inserida num relacionamento abusivo, ela não se percebe inserida num relacionamento abusivo. Mas o pai percebe, a mãe percebe, o irmão percebe, a amiga percebe, tá? E aí é importante que chame a atenção dela para: fulano está te controlando, fulano está te afastando dos teus amigos, fulano está querendo a senha do teu Facebook, fulano já quebrou teu celular tantas vezes, fulano reclama das tuas roupas curtas. Mas quando a família e amigos chamarem a atenção dessa mulher para ela estar num relacionamento abusivo, é muito importante que eles permitam que ela tenha a autonomia de permanecer na relação e não se afastem dela caso ela não queira terminar o relacionamento abusivo. Ao contrário, ao invés de se afastarem dela, precisam dar apoio afetivo para ela. Então, perceberem o que está acontecendo e darem acolhimento para essa mulher é de fundamental importância. E um outro ponto é, no momento em que ela estiver no nível de insuportabilidade e que ela não aguente mais a situação, de buscar o auxílio da Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia. E você tem o Disque Denúncia, que é o Disque 180, onde as denúncias podem ser feitas, inclusive, de forma anônima. Então, qualquer vizinho que ouça uma mulher gritar ou apanhar de madrugada, a hora que for, não deve silenciar ou se omitir diante do fato, porque estará sendo cúmplice do fato. Professora Artenira, muito obrigado pela sua atenção, né, aqui no Cidade Universitária Entrevista desta semana. Muito obrigada, Newton César. Parabéns pelo programa. E sempre que for possível e sempre que vocês desejarem, estou 100% disponível para colaborar, porque é sempre extremamente positivo e é uma honra poder partilhar o que a gente faz em termos de trabalho acadêmico com a nossa própria comunidade. Conversamos com a professora doutora Artenira da Silva. Eu sou Newton César e esse é o seu Cidade Universitária Entrevista, com produção de Adriana Menezes, edição de áudio de Anderson Rodrigues, a coordenação geral é de Marcos Belfort, a assessoria de comunicação é comandada por Marcos Figueiredo. Um abraço a todos, uma boa semana, até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.